Esse é o podcast Leitor, o Oitavo Passageiro, uma produção do coletivo Quadra Quadro. Projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Olá, olá, viajantes ouvintes! Vamos começar um episódio de Leitor, o Oitavo Passageiro, seu podcast de literatura capixaba. Nessa temporada, temos realizado conversas com diversos escritores que publicaram no Espírito Santo. Sejam bem-vindos a bordo. Eu sou Franciele Noia e conduzindo a nave comigo está o Vomir Alcântara. Ei, Vomir! Olá, Fran! Podemos dar a partida. Estou muito empolgado. Maravilha! Porque estou muito ansiosa para começar. Pode apresentar para os passageiros e convidados desse episódio? Com certeza! Nesse episódio, vamos entrevistar o escritor Caê Guimarães. Ele é escritor, poeta, jornalista, roteirista. Tem 5 livros publicados entre poesia, conto e crônica. O livro Encontro Você no Oitavo Round, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2020, é o seu primeiro romance. Ei, Caê! Oi, pessoal. Prazer estar com vocês. Prazer, já prazer é nosso. Apertei o cinto de segurança aqui, no caso da nave. Excelente. Rápido. Muito sempre, bom. Sempre. Estamos muito felizes que você topou o convite. É uma honra para nós. Felicidade minha. Obrigado. Muito obrigado, Caê. Então, olha só, para entrar no clima já do seu livro, Encontro Você no Oitavo Round, em que há uma jornalista que entrevista o protagonista, eu e a Fran vamos ocupar o papel dela hoje. E você, de certa maneira, vai ficar na pele do seu personagem. Então, para aquecer, sempre começamos nossa entrevista com uma pergunta que desafia a memória. Você lembra, Caê, qual foi o primeiro livro que você leu? Cara, o primeiro livro, assim, eu me lembro. Assim, eu tenho 50 anos, né, bicho? Foi há muito tempo. Eu tô quase lá. Mas eu não vou saber precisar o primeiro livro, mas eu tenho muito nítido na minha memória o momento em que os livros começaram a chamar a minha atenção. Vivia com meus pais e minha avó materna, Carmen, vivia conosco. Ela era argentina, lia muito, e quando mudou para o Brasil, jovem, mergulhou na literatura brasileira como uma forma de conhecer o país onde ela casou, teve filhas e netos e faleceu. E me chamava muita atenção em casa aquela figura, sabe, sentada numa poltrona, que está até hoje aqui comigo, por sinal está do meu lado. E eu olhava para ela e havia sempre com um livro na mão, a espiral da fumaça do cigarro por trás do livro, né? E a estante cheia de livros. Minha mãe também lia muito, meu pai também, enfim, mas com a mudança dela para casa, ela trouxe a biblioteca dela. Então, o primeiro contato, eu acho que foi afetivo, né? De olhar minha avó, figura a quem eu amo profundamente até hoje, e de ficar fascinado pelo fato dela passar horas e horas e horas do dia ali, concentrada, em silêncio, fumando, tomando café, levantava, voltava, fazia um carinho em mim, no meu irmão, voltava para os livros e tal. E foi a pessoa a quem eu recorri, né? Estava ali do meu lado, sabe? Assim, eu falei, eu quero ler, eu quero me tornar um leitor. Claro que não foi com essas palavras, né? E ela foi extremamente generosa, sabe? Ela foi uma guia mesmo, assim. Me mostrou os livros que havia em casa, me mostrou a biblioteca dela e foi meio que me guiando mesmo, assim, indicando coisas para ler, sugerindo algumas coisas e até sugerindo que não lesse outras, não por moralismo, por uma temática inapropriada para uma criança, porque ainda bem ela era bastante anarquista, não passava por aí. Era mais a preocupação de não colocar nas minhas mãos algo que fosse complexo para a minha idade.
né, que fizesse com que eu desanimasse, que eu talvez abandonasse, né, um hábito que estava nascendo. Então, eu não saberia dizer qual livro, assim. Havia, na época, nas escolas onde eu estudei, praticamente fui alfabetizado, o Colégio São José, lá em Vila Velha, eu tinha uma professora, Dona Ieda, que incentivava muito a meninada, sabe, a ler. E eu tenho na memória um livro na escola que era uma edição infantil ou infanto-juvenil da Ediouro com histórias da mitologia grega. Salvo engano, anos depois eu fui saber que era o Coni que fazia as adaptações. Olha o nível, né, cara, da proposta editorial, né, da Ediouro. Ele adaptava para... Era muito comum, né, grandes escritores adaptarem clássicos da literatura para a linguagem infanto-juvenil e tal. Mas aí eu já deveria ser pré-adolescente. A coisa começou mesmo na infância, com minha avó. Não vou lembrar agora de um livro especificamente, mas eu me lembro muito e guardo com muito carinho, reverencio sempre a figura dela como a pessoa que me guiou no labirinto, sabe? Os primeiros passos no labirinto, ela foi o novelo, né? E aí entrei nesse labirinto e nunca mais saí. Essa história é muito bonita, cara, é muito bonita mesmo. Nossa, eu achei muito charmosa essa imagem da sua avó no sofá, fumando, no lugar, livre. Sim. É bem comovente, né? Como de Drummond, comovente como diabo. Agora, Caê, você poderia me contar qual livro que te levou ao desejo de escrever, de ser escritor? Um livro que eu leio... Não, é um livro que eu leio uma vez por década. E é sério, desde os meus 16, 17 anos, acho que eu tinha 16, que é o 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques. Lembro que minha mãe comprou, eu levei, nós tínhamos um sítio em Domingos Martins, e, cara, quando eu peguei o livro para ler à noite, eu virei a madrugada, sabe, quando ela foi acordar a mim e meu irmão, eu estava acordado lendo, e passei o dia inteiro lendo e nada me tirou daquele livro. Vamos para a cachoeira. Eu falo, não, vamos fazer não, ajuda aqui, não. Aquele livro foi realmente assim, né? Tanto que eu li aos 16 anos, depois reli com 27, depois reli com 32, reli com 49... E espero ter 10 anos pela frente aí para manter a tradição e ler nessa década, né? Louca, né? Acabou de começar. Tem livro que é sempre bom voltar. Não, eu sempre volto a esse livro. Eu acho que, na verdade, eu brinco sempre e digo que todo escritor tenta voltar à sua Macondo pessoal. Todos. Tá certo. Mas foi esse o livro, a partir dele eu falei, opa, peraí, cara, porque, assim, tudo bem, esse livro marcou, mas eu tinha facilidade na escrita, muita facilidade na escrita, e essa senhora, imagino que ela ainda esteja viva, até há pouco tempo estava, e tomara que esteja lá, a professora Ieda, do Colégio São José, ela incentivava a meninada, né, os meninos e as meninas que gostavam de ler e que tinham facilidade para a escrita, e dava uns temas para redação. Então virava quase que uma competição informal, né? Eu me lembro que havia 2 coleguinhas de escola, Ronald e o Fabrício, cara. Olha só, eu estou falando de algo que aconteceu em 1977, 76, eu tinha 6, 7 anos de idade. Ela nos dava temas para redação e a gente fazia redação e no final do ano, assim, na metade do ano para o final, nós éramos os únicos que liam em voz alta. Porque o resto da meninada já ficava falando, não, ninguém precisa ler não, só eles, porque realmente a gente tinha o dom, né, da escrita. Então talvez aí tenha nascido, né, assim, ainda que inconscientemente, né, o impulso da escrita. Devo isso a essa senhora, tomara que ela nos ouça, porque eu adoraria encontrá-la novamente. E aí sim, com 100 Anos de Solidão, quer dizer, 10 anos depois, né, 16 anos, foi que eu falei, cara, esse é o caminho, assim. E foi exatamente nessa época, 86, que eu comecei a escrever meus primeiros poemas, e comecei a tentar entender o que é a escrita, o que é a poesia, o que é a literatura, né? E esse relato é muito interessante para o nosso podcast, porque ele é um podcast que entrevista escritores,
mas que tem como público-alvo alunos e professores da escola, do ensino básico. Então, que ótimo. Muito interessante, né, assim, esse relato, né? Agora, falando ainda em leitor, para fechar essa primeira parte da viagem, você teve, Caê, um primeiro leitor, ou alguém que você se lembra que leu pela primeira vez, ou que lia, acompanhava os seus primeiros escritos, assim? Sim. Na verdade, aí já foi na universidade, né? E me tornei amigo, já uma amizade já de mais de 30 anos, de um jornalista que também é escritor, um excelente poeta, o Alex Pandini. Ele é apresentador de um programa na TV Vitória hoje, mas trabalhamos juntos em várias frentes, no jornalismo e tal, e a gente tinha essa coisa de trocar texto, de mostrar texto, né, um do outro e tal, um para o outro, né? Então eu acho assim, se eu posso dizer que tive um primeiro leitor que começou a ler meus textos, avaliando, dando opiniões, né? Dando sugestões e fazendo conexões, né? Que eu talvez só tivesse feito inconscientemente, eu diria que foi esse amigo, e a partir dele a coisa foi abrindo, né? Eu fui mostrando para mais pessoas. Eu tenho esse hábito ainda hoje, sabe? Enquanto você no 8º round mesmo, no final dele eu agradeço a várias pessoas que leram o livro, né? Sim, e eu acho que é muito importante. E essas pessoas não são necessariamente escritores, alguns são grandes leitores, né? Porque existe o grande leitor que não escreve, né? Essa figura também faz parte do universo literário. Mas eu diria assim, que o primeiro leitor assíduo, aquele que eu escrevia algo e mostrava e tal, foi esse amigo, o Alex Pandini, que é um poeta maravilhoso, bissexto, né? Não publica com frequência, lançou um livro há alguns anos, mas o cara com texto fenomenal, e eu acho que a primeira parceria aí nesse sentido foi essa. Bom, agora nós vamos para uma segunda rodada, né, de perguntas, e elas envolvem mais as suas publicações, Caí. Quer dizer, melhor, né? Vamos para o round da escrita. Você iniciou seu percurso literário como poeta em 97, com a publicação de Por Baixo da Pele Fria, e depois publicou mais 2 livros de poemas. Em 2020, você publicou Encontro Você no 8º Round, um romance que já nasceu premiado. Entre os poemas e o seu romance, publicou contos, crônicas também. Você pode nos contar como você vê a escrita de poema e a escrita de narrativas, quer dizer, quais os desafios que cada uma delas propõe para o escritor? São desafios bem diferentes. Eu vou fazer uma analogia, não é com o pugilismo, mas com outra luta que eu fiz a vida inteira e eventualmente ainda pratico, e que muita gente confunde, né, que é o judô e o jiu-jitsu, né? O judô, ambos têm a mesma origem. O judô é uma luta 90% do tempo em pé, de projeções, e 10% no solo. E o jiu-jitsu é exatamente o contrário. 90% da luta no solo e 10% em pé. Ambas têm a mesma fonte inspiradora, né? O Oriente, o Japão e tal. Então, assim, se eu pudesse fazer uma comparação bastante simplista, seria essa, né? A título assim de espelhamento, né? Criando uma metáfora. O processo da poesia, ele me parece... inicialmente, pelo menos para mim, foi muito mais intuitivo do que o da prosa. Bom, a poesia é fragmentada. A poesia tem conexão com a música, muita conexão com a música, né? Décio Pignatari falava que poesia tem mais a ver com artes plásticas e música do que com a literatura, né? Bem que era a visão de um poeta concreto, aí fazendo essa conexão com as artes plásticas e tal. Poesia, sobretudo, ritmo, né? A literatura, principalmente a escrita de romances, ela demanda um tempo muito maior. Eu não vou dizer que seja um mergulho
mais profundo. Acho que é uma bobagem, a profundidade está nas duas atividades, mas ela demanda um tempo muito maior, debruçado sobre a obra que você quer criar, né? Uhum. Eu reescrevo muito, eu sempre reescrevi muito meus poemas, mas na prosa eu reescrevo muito mais. Existe toda a atenção que tem que ser dada à continuidade, né? Enquanto Você no Oitavo Round, por exemplo, foi um livro escrito ao longo de alguns anos, eu parei e voltei a ele umas 4 vezes, terminei na 4ª, eu tenho 3 versões anteriores dele, 2 delas não terminadas, né? Então houve da minha parte uma preocupação muito grande da continuidade, do tempo verbal, de não haver buracos na narrativa. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu tinha um tema, que é a história, né, o recorte na história desse personagem. Uhum. E esse tema frequentou, cara, a minha cabeça durante muito tempo. A poesia, meus livros de poesia. O primeiro foi quase uma coletânea de coisas que eu vinha fazendo até então. Nos outros, eu já tinha uma preocupação com uma unidade no livro de poesia, né? Sim. Mas é uma preocupação muito menor do que na escrita literária, na escrita de prosa. Um exemplo, talvez eu esteja pulando uma pergunta lá na frente. Há, no Enquanto Você no Oitavo Round, alguns trechos que poderiam ser chamados de prosa poética. Sim, com certeza. Mas só entrou porque o protagonista era também um escritor. Uhum. Se ele não fosse, eu não colocaria. Me incomodaria. É uma coisa minha. Sim. Alguns autores não se incomodam, né? Quer dizer, colocam na voz de um pescador uma fala que é dele, do narrador, mais erudita, mais rebuscada. E eu tive cuidado eu falei, teve um momento que eu falei, peraí, isso tá legal? Tá legal porque ele, enfim, né? Escreveu ou tentou ser escritor antes de um acontecimento que fez com que a vida dele mudasse e ele fosse para um caminho completamente oposto. Sim. As duas são fascinantes, as duas são desafiadoras, mas é uma coisa muito curiosa. Desde que em 2017 nós fizemos um relançamento do Por Baixo da Pele Fria, que é meu livro de estreia, uma edição comemorativa de 20 anos, e esse livro também foi lançado na Catalunha, numa edição bilíngue português-catalão, em 2013. Então o Saulo Ribeiro da Cousa falou, vamos relançar esse livro numa edição comemorativa, já não tem quase nada, né? 20 anos depois eu tenho pouquíssimos exemplares na mão, né? Só encontrado em sebo e tal. E eu tive que redigitar todo o livro, porque, cara, quando eu levei no Massal ONU, em São Paulo, em 96, ele foi lançado no começo de 97, ainda era aquele disquete grande, sabe, molengo. Eu me lembro. Não havia mais a base, né? Não havia mais uma máquina para receber. Não havia, cara. Eu tive que reescrever, redigitar, foi muito curioso. E também foi muito curioso porque a partir do momento em que eu redigitei todo esse livro, que foi no final de 2017, coincidiu com eu voltar minha atenção para Enquanto Você no Oitavo Round, e de lá para cá eu escrevi pouquíssima poesia, cara. Eu devo ter escrito, do final de 2017 para cá, 3, 4 poemas, sabe? Se dedicou muito ao romance. Me dediquei, mas isso também não me incomoda. Eu já tive outros momentos de ficar alguns anos sem escrever. Acho que fica um recado aí para escritores que porventura ouçam, ou até para quem pretende escrever, não se cobre, não se angustie com isso, né? O escritor está escrevendo o tempo inteiro, cara, mesmo quando não se... Verdade. A Dona Assar disse isso uma vez e eu concordo. Então são formas muito diferentes. Eu diria que são lutas, para ficar, né, na metáfora do Enquanto Você no Oitavo Round, são lutas com origens... com a mesma origem, com a mesma farda, né? o mesmo ritual, né? Mas elas são diferentes, são bem diferentes, sabe? E é fascinante que seja. Eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais nesse seu romance, Enquanto Você no Oitavo Round. Um dos aspectos nele que me interessaram muito, inclusive eu acredito que com esse romance você
está ganhando uma identidade de romancista, né? Um romance já foi premiado e muito bem construído, bem acabado. Obrigado. Então, para explicar para os leitores aqui, que ainda não leu, o romance Encontro Você no Oitavo Round, ele tem um narrador que é um ex-escritor e pugilista em fim de carreira. Ele faz várias relações, o narrador, né? Ele faz várias relações entre o boxe e a literatura. E uma das questões sensíveis ao personagem é ter parado de escrever. Aí eu pensei assim, em algumas relações com outros escritores que são do nosso tempo, são escritores contemporâneos, e também já se detiveram sobre esse tema, que é o tema dos autores talentosos que abriram mão da carreira de escritor. É o caso do autor catalão, Henrique Vila-Matas. Não sei se você conhece, eu vou cair. O Henrique Vila-Matas, ele trata sobre esse tema do escritor que parou de escrever no romance O Mal de Montano, e cita exemplos famosos, como o Rimbaud, o Radwan Assar também. Inclusive, o Vila-Matas, ele cita o Radwan Assar como um escritor que publicou 2 livros apreciadíssimos pela crítica e decidiu aposentar a pena para criar galinhas. Aí, Radwan Assar é um escritor incrível, ganhou o prêmio Camões e tá cheio de fazendas, né? Ele sempre teve ele tem um histórico incrível. Então, sobre o seu romance, você pode nos contar como esse assunto da negação da escrita entrou no seu romance, na sua história? Porque o narrador, e também protagonista, ele parece travar uma luta com a literatura, né? Ele não é só pugilista, ele está lutando com o texto, parece, também. Sim. Tem um mexicano também, o Juan Rulfo, maravilhoso. Publicou 2 livros, eu acho, em vida, né? Pedro Páramo, o livro dele é sensacional. E depois se rendeu a um longo silêncio, né? Eu sempre tive um certo fascínio pela figura do anti-herói, né? E imaginar alguém que tem um talento, como um Radwan, né? O próprio Juan Rulfo, Rimbaud, enfim, e que, por livre e espontânea vontade, vira as costas para isso, para esse sol, né? Sempre me fascinou, sempre vi essas figuras como meio como anti-heróis, sabe? Como pessoas com coragem ou motivadas por um trauma, mas ainda assim, que simplesmente falam, não vou fazer mais isso, né? Não tenho mais nada a dizer, né? Radwan a vida inteira vem dizendo isso, né? O que eu escrevi está ali, não tem mais nada a ser dito, né? Procurem nos livros e tal. Então, assim, sempre houve em mim um fascínio por esse tipo de personagem, seja na literatura ou em qualquer outro campo da arte ou em qualquer outro campo do fazer humano, né? Agora, as analogias entre literatura e luta, ou a literaluta, né, que é um termo cunhado pelo poeta Vladimir Cazé, um pernambucano baiano que vive aqui no Espírito Santo já há mais de 10 anos e que eu e alguns amigos escritores adotamos como lema, né, a literaluta, porque realmente é uma luta, né, quando você é independente, precisa buscar o leitor, e a famosa luta vã com as palavras, né, do Drummond, né? Eu sempre achei essa analogia muito interessante. Eu pratiquei luta a vida inteira, né? Judô, pugilismo, savate, que é uma luta francesa, e por aí vai. E eu sempre tracei, assim, dentro de mim, uma analogia entre o ritmo e a intensidade de uma luta e o ritmo e a intensidade de um texto. A necessidade de domar esse texto, de não perder o controle, né, do texto, porque isso pode acontecer. Eu brinquei logo numa das primeiras entrevistas, depois do prêmio anunciado, perguntaram como é escrever um romance. Eu falei, cara, é como montar num cavalo selvagem, sabe, no pelo. Você só tem a crina para segurar. E você tem que segurar. E ele não é afeito a ser um cavalo de montaria, ele é um cavalo selvagem, cara. O que ele vai tentar fazer é te derrubar. Então você tem que domá-lo, sem ferramentas para isso. Imagina o estribo, né? Uma das ferramentas mais importantes da evolução humana, né? Quando o homem começou a dominar o cavalo e a vencer as distâncias, você não tem nem estribo, nem arreio,
nem sela, nem nada. Você está montado no pelo segurando na crina. Que é uma luta, né? Aí há uma outra metáfora, né, do homem com o animal, né? Quer dizer, nós somos o próprio cavalo, né? Selvagem, desembestado e tal. Então, isso sempre me chamou a atenção. Isso me chamava a atenção também quando eu lutava, quando eu competi poucos anos, nunca foi meu tesão competir, nunca gostei assim da coisa da competição, mas treinava muito a sério e tal, e era muito assíduo, né? Principalmente no judô, enfim, o boxe eu já comecei adulto, né? E eu ficava, me lembro assim, com 18, 19, 20 anos, que foi quando eu parei mesmo de treinar a sério todos os dias e tal, eu já puxava essas analogias. Eu falava, cara, isso aqui é como, sabe, dominar um texto, assim. São atividades relativamente perigosas, porque isso está no livro, né? Porque você flerta o tempo inteiro com a borda de um abismo, né? Você pode perder para um adversário, você pode ser tombado, você pode ser derrubado. Claro que no mundo da luta profissional isso aí tem cargas dramáticas muito maiores, né? Que os riscos à saúde mesmo, né? A saúde mental, física, ou até a própria vida, no caso do pugilismo. Alguns pugilistas morreram ao longo da história, né? Lutando. Então essa área de perigo que um texto também representa, no meu entender, né? A possibilidade de um texto fugir do seu alcance, a possibilidade de um texto te enredar a tal ponto em que você fica dando voltas num labirinto sem saber mais onde ele começa, onde ele termina. Eu vivi um pouco isso, apesar de ser um livro breve, né? Um livro curto, né? Mas quando, já na terceira tentativa de terminá-lo, chegou um momento que eu me vi num labirinto, que é como você se sente numa luta. E você tem que unir os seus instintos naturais, né, os seus impulsos naturais, no caso, os impulsos criativos, né, a um controle absoluto de si próprio. Então, assim, não se faz literatura só com impulso nervoso natural, mas também não se faz literatura só com técnica. E no universo da luta é a mesma coisa, cara. Eu não ganho uma luta só com a técnica e não ganho uma luta só com o coração. Tem algo que está além, sabe, do casamento da técnica com a inventividade, no caso da literatura, ou da técnica e dos instintos que te levam a ser um vencedor, no caso da luta. Então, essas analogias eu sempre tive comigo. Quando comecei a escrever a história, na verdade, eu comecei a escrever a história de um pugilista. Logo nas primeiras páginas, eu falei, cara, esse pugilista é um escritor que abandonou a literatura, né, por motivos que a gente não vai dar spoiler. Quer dizer, vários motivos, mas tem um, né, que se revela no final do livro, que esse spoiler a gente não dá. Então ficou isso muito em mim, sabe? Essa analogia sempre me acompanhou, cara, sempre me acompanhou. Eu tenho uma dúvida aqui. Você estava falando sobre o personagem narrador ser um pugilista e um escritor, mas no início ele era um pugilista, mas você me corrige se eu entendo direito. Enquanto você escrevia, você descobriu que ele também era um ex-escritor, ou isso estava definido? Não, vamos lá. Porque, veja bem, eu comecei a escrever esse livro, eu achei mesmo que você ia perguntar, porque ficou estranha a forma como eu coloquei. Na verdade, eu sentei um certo dia em casa e escrevi o que vai até a página 13. Seria o primeiro capítulo, né? Não tem capítulo, tem aquele símbolo e tal. E eu falei, acho que escrevi um conto. E deixei decantando. Eu sempre faço isso, com tudo que eu escrevo. Eu guardo, né? Hoje em dia, lógico, já há muitos anos no próprio computador, mas mesmo quando escrevi ainda datilografando, eu deixo aquilo ali fermentando, decantando, vai de acordo com o gosto de quem vai beber, né? Para voltar depois e ter uma visão um pouco de fora. Então eu falei, bom, terminou ali, pá, não sei o que e tal, ele encontra o cara. Até aí eu não tinha sequer a dimensão de que estava começando um romance. Quando eu voltei a esse texto, meses depois, semanas depois, né,
enfim, abri o computador e ele estava ali, cara, imediatamente eu dei continuidade, assim. Eu nem parei para raciocinar, sabe? Eu terminei a leitura e foi seguindo. E aí sim, veio para mim esse desenho. Cristiano Machado Amoroso é um pugilista em fim de carreira, em conflito com, né, a forma como desenvolveu sua carreira, em conflito com uma proposta indecorosa, e ele já havia aceitando algumas, um homem cingido, né, um homem partido ao meio. Mas aí logo na sequência eu falei, não, ele é cingido e está partido ao meio, porque ele era um escritor. Isso se revela poucas páginas depois. Quem começa o livro sem saber, sem ter lido previamente, sem ler a orelha ou o texto da quarta capa, só vai saber que ele é um escritor, sei lá, na página 30. Então, isso mesmo. Então, assim, é por isso que surge primeiro o pugilista e depois ele se torna, na minha cabeça, um escritor, porque eu comecei achando que tinha feito um conto e deixei decantando, entendeu? Quando eu voltei, imediatamente fui escrevendo, aí a história começou a se desenrolar. Mas ela tem variações, tá? Só para ilustrar. Eu falei de versões anteriores, numa das versões anteriores, a Esther Miller, a jornalista que o interpela, e que é quem provoca nele o maior nocaute que ele leva no livro, é ela que dá, né? Ela era dona de um restaurante onde ele almoçava. E a participação dela era pequena. Bem menor, né? Bem menor. Na verdade, foi já no processo, né, dessa última retomada que eu falei, cara, eu não quero... Eu já estou escrevendo um livro que se passa num universo bruto. Eu amo pugilismo, desde criança, meu avô praticava, me ensinou a gostar, ensinou meu irmão a gostar, eu pratico, mas é bruto, é bruto. O pugilismo profissional é brutal, o objetivo é socar o adversário até ele cair e não conseguir levantar. Né? Ao mesmo tempo, é belo, ao mesmo tempo é técnico, ao mesmo tempo é um balé, né? Eu falei, cara, eu não posso e não quero escrever um livro ambientado numa cena como essa. O pugilismo só já é bruto. O pugilismo decadente, das apostas, né, da troca de favor, é um universo marginal. Sim. Eu não quero que a personagem feminina seja um adereço. Não quero que ela seja secundária. Eu quero que ela tenha um papel determinante nesse processo. E foi aí que a Esther deixa de ser a dona do restaurante e passa a ser a jornalista que, sabendo do passado do Cristiano, o provoca. Fica só a título de ilustração, porque ao longo do processo de um romance, um livro vai mudando. Como eu disse, é um cavalo selvagem, sabe? Ele te leva para caminhos que você, óbvio, você vai escolher ou não esses caminhos. Mas ele te leva a caminhos que muitas vezes você não está prevendo. O controle não é total. Ainda bem que não é. Acho que esse é o grande desafio para quem escreve. Com certeza, com certeza. E eu tenho certeza que a Fran também, os ouvintes vão achar, né, quando ouvirem, fascinante esse processo de construção do livro, porque ao mesmo tempo que você diz que não é um processo que você tem controle total, você demonstra, enquanto está no processo de escrita, uma consciência, por exemplo, do que você gostaria que o livro fosse. Então, por exemplo, né, a personagem dela ganha uma relevância quando você se dá conta do ambiente do protagonista e de como seria interessante que essa personagem feminina ganhasse um coprotagonismo, né? E que fosse uma figura relevante para o narrador. Então, isso é muito interessante. É uma coisa que você falou antes também, né? Que não é só técnica, mas também não é só, né, aquela energia, é quase uma luta mesmo, né? Entre essas forças, né? E uma coisa interessante que você citou, você falou sobre a questão do universo marginal, de uma certa maneira, que o livro apresenta, e essa é uma pergunta que eu queria muito fazer, que seria, claro, né, Enquanto Você no Oitavo Round, ele tem um clima, quanto Fran e eu estávamos lendo, a gente leu
na mesma época, assim, conversando sobre o livro, a gente percebeu que tinha um clima de literatura noir, um romance noir, uma literatura Sim. policial ali, né? Sim. E né, no caso, né, o seu romance traz essa jornalista que poderia ser ou não considerada até uma investigadora, mas sem dúvida o clima de violência, de corrupção, né, do crime está ali no livro. Então, a pergunta é, no ambiente urbano, nesse ambiente urbano decadente, a pergunta é, você acha que Vitória é uma cidade que pode ser abordada através da literatura por esse tema da violência? Cara, eu acho que sim, vou dizer por quê, mas antes disso, só uma pequena correção, tá? Da anterior. Não existe o controle absoluto até o momento de fechar o livro. É claro que eu terminei o livro, aí eu já estava num outro momento, já estava tudo definido, e aí foi toda a parte do burilamento. Foi muito legal vocês falarem isso, da coisa do noir. Um dos comentários publicados no Jornal de Marília, cara, interior de São Paulo, foi pelo jornalista Ramon Franco, e ele fala exatamente isso, né, que é um neo-noir, né, sim, e vai fazendo umas referências cinematográficas até e tal. Com certeza. Houve um outro comentarista que achou o universo Bukowskiano. Eu não vi Bukowski em momento nenhum, mas é fascinante também que cada um leia o livro da sua maneira. Né? Não contestei, me senti lisonjeado, mas acho que não há nesse universo, nessa abordagem, na forma como eu escrevo, ecos de Bukowski, definitivamente não. Mas olha só, veja, o livro é ambientado em Vitória e tem essa questão noir, neo-noir, a questão da violência. Francisco Grijó, meu amigo querido, romancista e contista, tem alguns livros também ambientados, né? O Fama Volá é ambientado nisso, né? O próprio Licantropo, um livro de contos, passa um pouco pelo terror, mas tem um clima muito com certeza, bem lembrado. Sim. O Diana no Natal, se não me engano, eu acho que é o Diana no Natal, do Saulo Ribeiro, também tem uma ambientação, entre aspas, no ar. Então, talvez a cidade puxe isso, né? Talvez o fato de ser uma ilha, né? Não sei, assim, eu não raciocinei ainda sobre isso, não teria base para te responder. Mas é curioso, no Escuro e Armados, do Marcos Tavares, também tem umas passagens que dá para colocar nesse espectro aí do noir e do mundo marginal, né? Do mundo da contravenção, do mundo da violência não explícita, mais da violência e tal. Eu nunca parei para pensar nessa perspectiva, tá? Se a cidade influencia, mas só aí eu falei de 4 escritores. Olha só, 3 colegas e eu, sim, você. Com livros que têm essa ambientação, né? Exato. Eu acho que dá o que pensar, né? Sim. E que assim, um comentário também é como que a forma como você escolheu representar, né, o ambiente, então, como que me pareceu assim. Me pareceu orgânico, assim, me pareceu muito. Eu conseguia ver muito dos espaços ali da vida, né, na nossa cidade. Então, não é uma construção sobre ficção, não é uma ficcionalização pura, né? Eu acho que ali não é a cidade como ela é. Exato. Houve um cuidado. Eu moro em Vila Velha, eu moro em Vitória, desculpa, já há quase 3 anos morava em Vila Velha. Então, na minha infância, o apito da fábrica de chocolate, o cheiro de chocolate e tal, eu coloquei no livro. Claro. A ponte, né, separando o continente da ilha, e aí eu faço uma metáfora, né, dos abismos subterrâneos, no caso submersos, né? Não subterrâneos, submersos. E algumas coisas explícitas, né? Por exemplo, o Teatro Edith Bulhões, que foi demolido para construir um prédio da Receita Federal, né? Francamente, né? A Receita Federal poderia fazer um teatro. Podia ter um teatro da Receita Federal, não é interesse, né, da Receita Federal que acho que tem acesso à cultura, né? Lamentável. Eu participei de uma virada lá no 2007, eu acho,
tentando, né, um grupo de artistas, músicos e gente de tudo quanto é área, cinema, poesia e tal, tentando sensibilizar as autoridades para que não derrubassem aquele teatro, né? Um teatro na frente do mar, cara, olha que coisa maravilhosa. E aí, não, os caras derrubam, sobem mais um prédio ali e tal, enfim. A coisa do centro, né, no momento em que ele pega o táxi para ir até o jornal, o próprio nome do jornal, né, o Diário, que é uma homenagem a um jornal que circulou aqui no Espírito Santo nos anos 60 e 70, emblemático, e um jornal que formou uma geração incrível de jornalistas, né, a maioria, inclusive, eu acho que já aposentou. Alguns foram meus professores na universidade, alguns foram professores dentro da redação do jornal, quando eu comecei a estagiar na Gazeta, há muitos anos. Então, eu também quis homenagear esse jornal. Então, para quem conhece Vitória, fica meio claro ali o centro, a Vila Rubim. Ao mesmo tempo, eu não fico o tempo inteiro falando Vitória, Vitória, Vitória. Eu uso a palavra Vitória 2 vezes. É verdade. Aliás, mais um dado curioso. Numa das versões anteriores, eu não falava o nome da cidade, propositalmente. Mas eu falei, cara, eu estou escrevendo um livro ambientado no pugilismo. Eu não posso deixar de usar um nome como esse, Vitória. Que lembrança. Tem uma ironia aí, tem uma aí que está o escritor, né? O cara é um fracassado, né? O escritor não pode perder isso. Tá não. Ótimo. Eu vou entrar na última pergunta, mas antes de realizar, eu queria fazer um comentário relacionado ao que você disse, que eu acho que foi um passo que você deu muito, muito bacana, que é uma visão, outros escritores fizeram isso, mas é uma visão não idealizada da capital, né? Uma visão, achei bem pé no chão, assim, fica bem claro que tem muitas questões não resolvidas ali, e aí esse clima misterioso e ao mesmo tempo sujo, assim, dá muita vontade de continuar lendo o romance, assim, ele é bem maduro, achei, por conta disso. Você pensa no público quando escreve? Você falou o tempo inteiro dessa luta como escritor, né? É uma luta, me parece, com as palavras, com as ideias, mas num outro momento aparece a questão do público. Você saberia descrever o leitor ideal dos seus livros? Ele comparece nesse jogo? Olha, a relação de um escritor com o leitor é impossível saber quem vai ter o livro em mãos. Eu sei que amigos vão ler, eu sei que pessoas ligadas ao mundo literário vão ler, eu sei que gente que me conhece, mas que não conhece, né, o escritor se interessa, enfim. Não há, da minha parte, uma preocupação no momento em que eu estou no calor, né, da luta, na fervura do processo criativo. Não há uma preocupação no sentido assim dela se sobrepor à inventividade. Eu não crio amarra nenhuma para a inventividade pensando em possíveis leitores, mas é óbvio, quem escreve e publica quer ser lido. Eu comparo a uma espécie de sedução, sabe? Então, quando você entra num jogo de sedução, seja com uma pessoa, com uma circunstância, com o trabalho, que eu estou falando da sedução não só no sentido sensual, né? Claro. Mas a sedução, você apresentar coisas que convençam as pessoas a comungarem com você de algo. Sedução nesse sentido. No sensual também, lógico. Toda escrita tem sensualidade, né? Toda. Não é algo que fique na minha cabeça, não é algo que crie parâmetros ou que crie balizas, e eu só posso fazer as curvas dentro dessas balizas, né? Eu não posso botar as rodas para fora do traçado dessa pista. Claro, quando eu termino, há uma preocupação absoluta com o produto final e, consequentemente, com o leitor. Né? Ele está escrito da melhor forma possível, da leitura ser fluida, da leitura ser sedutora. Volto na questão da sedução, né? A ideia é sempre escrever um livro que faça com que o leitor não consiga largá-lo
como o Garcia Marques fez comigo quando eu tinha 16 anos, né? De manhã, a mãe acordou de manhã e falou, meu filho, eu falei, mãe, tô lendo, não consegui dormir. 100 anos de solidão. A ideia é 100 anos de solidão, né? Que imagina, que comparação pretensiosa, mas é isso, a ideia é essa, é fazer com que a pessoa entre nesse universo e não encontre a porta da saída enquanto não virar a última página. Então, eu não diria que há uma preocupação assim, eu vou me preocupar com o leitor moralista. Não, quero, se ele se sentir incomodado, ele fecha o livro. Não estou preocupado com um leitor erudito, né, que pode encontrar idiosincrasias na fala do narrador. Eu estou preocupado em emocionar as pessoas. Tem uma frase do Fernando Achiamé, um poeta capixaba, historiador, um cara maravilhoso, de uma geração anterior à minha, que eu coloquei, inclusive, na epígrafe do Vácuo, meu livro mais recente de poesia. Ele fala da poesia, mas eu acho que vale para a arte em geral. Ele diz, a poesia, e aí eu cito, alterando, a arte, ou ela reconfigura os seus neurônios, dispondo-os em novas conexões, ou ela não serve para nada. Aí ela não é arte, é entretenimento. Né? O entretenimento também é legal, não é o que eu me proponho fazer. Então, a minha preocupação é reconfigurar os neurônios do leitor para que eles entrem numa outra conexão, para que depois de virar da última página, algo no leitor, na leitora, né? Enfim, falando de forma genérica, tenha transformado, que essa pessoa saia transformada. Então, a minha preocupação é essa, mas sem fazer qualquer tipo de concessão, sem tentar tornar mais palatável, mais fácil, tampouco sem tentar tornar mais erudito, ou mais difícil, mais hermético. Nas minhas preocupações não passam por aí. Passam, sim, depois do livro terminado, em ter o produto mais bem acabado possível, né, super bem revisado, e com esse novelo, né? É isso, volta ao labirinto, né? A pessoa entra com o labirinto na mão, entra no labirinto com o novelo na mão, mas eu quero que ela saia do labirinto completamente embolada no novelo, sabe? Essa metáfora é ótima. Completamente embolada, entendeu? Pô, saí, cara, mas eu tô aqui, ó. O novelo tá aqui, é isso que eu quero. Aí sim, eu poderia dizer que é uma preocupação com o leitor e a leitora, né? Enfim. E preciso avisar que a nossa nave já vai pousar. Tão bom. Se eu puder, assim, dar um último recadinho aí. Por favor, cara, exatamente. Como você disse que é voltado para quem escreve ou pretende escrever. Sim. O que eu posso dizer para alguém que escreve ou pretende escrever fique sempre perto de você mesmo, sabe? Não negue seus princípios. Não desconfie dos seus instintos, seja muito fiel a si próprio e não deixe que nada tome conta do seu pensamento, que nada domine, né, o seu caminho, exceto sua própria alma, seu próprio espírito. É isso que eu diria, e sigam em frente. O mundo precisa de mais livros, de mais escritores e escritoras. Tomara que isso tenha contribuído aí. Eu acho, Felipe, Valmir e Franciele, se um papo como esse contribuir para uma pessoa se tornar um leitor e eventualmente um escritor, eu acho que já está valendo a pena. Caê, queremos agradecer muito pela sua participação. Foi excelente essa conversa. Eu acho que muito rica. Eu acho que os nossos ouvintes eles vão gostar bastante, porque muitos dos nossos ouvintes também já pensaram em escrever, e eu acho eu acho que a sua fala ela vai muito ao encontro dessa luta com a palavra, que é uma luta que é uma luta diária, né? Quando se gosta de escrever, se quer escrever, como você falou no início, né? Você pode ser escritor mesmo naqueles períodos em que não está escrevendo, porque está sempre de alguma forma, né? Aquele texto está sendo ali gerado lá dentro e tudo mais. E aí estamos encerrando essa viagem, que com certeza foi uma luta em que todos saímos ganhando, mas principalmente esse nosso público que está nos ouvindo agora. Caí, muito obrigado e
Até breve. Leitor, o oitavo passageiro tem pauta e apresentação de Franciele Noia e Vomir Alcântara, edição de Felipe Gazzi e produção do Coletivo Quadra Quadra. Projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.